A cannabis, né, a medicina canabinoide, os canabinoides, eles entram justamente para te dar essa condição, né, de conseguir olhar para tudo isso. Então, como ele traz um alívio de estresse, ele cuida do sono, né? Ele tira, às vezes, uma necessidade de você compensar todo esse estresse, essa tensão na bebida. Então, o canabidiol ele entra aí como, vamos dizer assim, o que vai trazer um pouco de equilíbrio justamente nesse momento. Final de Tá? ano, já meio de dezembro, praticamente. É clássico aquela sensação de dezembrite. Vamos saber agora como lidar com esse sentimento, que é um nível de estresse elevado. A gente vai conversar com o psiquiatra, Dr. Daniel Munhoz Moreira. Tudo bom, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente. Muito Prazer é obrigado pelo nosso. convite. Doutor, como lidar com o dezembrite? É impossível não estar estressado com tantas coisas, com a sensação de que não chegou, a todas as metas do ano, mas também ainda tem que ver as metas de 2024, e aí tem as compras de Natal, o que que eu vou comer, o que que eu vou vestir, muitas coisas, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Não é fácil, né? A gente chegar a 100% no final do ano, e ter esse nível de estresse, ter a atenção de que gostaria de ter feito alguns planos que acabou não sendo realizados ao longo do ano, tem o acúmulo do cansaço, a expectativa do ano seguinte ser diferente. Eu acho que a melhor forma de a gente lidar com isso é a questão da aceitação mesmo, de que faz parte a gente chegar no final do ano com algumas frustrações, cansado, estressado com algumas questões, principalmente relacionadas à parte do trabalho, porque é aquele momento também que tem fechamento, a gente quer descansar e ainda assim precisa entregar um monte de tarefas. Tem essa questão, né, Natal, muita gente vê isso como uma festa, como algo gostoso, troca de presente. Muitas pessoas que já enxerga isso como a ausência daqueles entes queridos que já se foram. Então, é um mix de emoções, de sentimentos, né? Não dá para falar de um só, né? E isso a gente tem que entender que faz parte. Acho que a gente vive um clima, né? A gente fica num clima dessas tensões, desses cansaços, dessas expectativas do próximo ano, né? Uhum. Doutor, dois pontos importantes que eu gostaria que o doutor comentasse. Primeiro, que dados da International Stress Management Association Brasil, o ISMA Brasil, afirmou que o nível de estresse do brasileiro aumenta em média 75% em dezembro, e que a dezembrite é classificada como um transtorno afetivo sazonal. Então, eu gostaria, assim, três dicas, doutor, de como as pessoas podem passar por o dezembrite sem ter esse transtorno afetivo sazonal, de que maneira levar isso de uma maneira com saúde mental, e também, além das três dicas, como as pessoas podem contar com a cannabis para trazer essa leveza nesse final de ano. Eu acredito que, é, pensando assim, em tentar amenizar, que 75% é muito alto, né? Então, assim, a cada quatro pessoas, três sentem, né? Eu acredito que para cuidar nesse momento da saúde mental, a gente sempre coloca a atividade física. Então, eu acho que uma caminhada, uma atividade física prazerosa. Ah, eu gosto de academia, eu gosto de natação, eu gosto de bicicleta. Eu acho que ainda é mais importante porque a gente chega cansado no final do ano e a gente deixa muitas vezes de lado essa parte. E isso contribui para somar nesse processo, né? Então, uma dica é tentar mesmo assim se manter ativo, se manter em atividade, busca uma atividade gostosa, né? Acho que isso também é importante. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de atenção. Existem muitas confraternizações também no final do ano, e aí às vezes o consumo de bebida também aumenta um pouco nessa época. E isso também é uma das questões que pode influenciar, né, na nossa qualidade da saúde mental, que pode influenciar no nosso estresse, pode influenciar no dezembro, que a gente fala que é esse transtorno afetivo sazonal.
porque a bebida, apesar de parecer que relaxa, depois ela causa piora de sintomas de humor, pioras de sintomas de ansiedade, a gente fica mais irritadiço. Então, ficar em alerta porque realmente é muitos encontros. Então, é outro fator que talvez... Adriana, tem estudo? Não, mas eu percebo muito isso dentro do consultório, muito isso dentro das conversas, e a gente sabe que a bebida já tem essa característica, né? E se puder, né, desacelerar nesse final do ano, né, então chegar no momento onde você consiga diminuir um pouco, vamos dizer assim, a carga de trabalho, diminuir um pouco, né, toda a intensidade que você veio ao longo de todo o ano, com certeza isso também vai te trazer uma certa leveza, né, não querer correr atrás das coisas que não foram feitas ao longo do ano inteiro em dezembro. Realmente falar, não, tudo bem, conquistei algumas metas, não conquistei outras, vamos jogar isso, né, numa perspectiva para 2024, para a gente voltar a olhar essa expectativa, esse sonho, esse projeto, mas de uma forma sem querer fazer isso tudo agora. E aí, Perfeito. com certeza, né, a cannabis, né, a medicina canabinoide, os canabinoides, eles entram justamente para te dar essa condição, né, de conseguir olhar para tudo isso. Então, como ele traz um alívio de estresse, ele cuida do sono, né? Ele tira, às vezes, uma necessidade de você compensar todo esse estresse, essa tensão na bebida. Então, o canabidiol ele entra aí como, vamos dizer assim, o que vai trazer um pouco de equilíbrio justamente nesse momento. Então, é interessante, é super bacana o funcionamento, né, dos canabinoides no nosso corpo, porque como ele traz esse equilíbrio, a gente consegue ter mais clareza, a gente consegue ter mais lucidez para tomar as nossas decisões, entender que cada situação tem sua etapa, tem seu momento. Então, isso também ajuda. Sem falar que, né, ele tem aquela questão de auxílio na recuperação de atividade física, então você também não fica tão cansado depois de uma atividade física. Ele melhora ânimo e disposição. Então, você consegue levar um pouquinho melhor, né, esse finalzinho de ano. Ótimo, doutor. E de uma maneira natural, né? Como é um produto à Perfeito. base de cannabis, né? Muito é, mais saudável que o uso de um alopático, né, para a saúde mental. Sem falar que o alopático ele tem um tempo para agir, né? Então, a gente às vezes fala aí, 15, 30 dias de ação. Já passou dezembro. Então, assim, o canabidiol não. A gente consegue fazer ajustes que às vezes em 3, 4 dias a pessoa já se sente melhor, né? Uhum. Então, é sim uma alternativa, é um momento que dá para ser usado. E lembrando, né, que através do sistema do canabinoide, você tem vários benefícios com o uso dos fitocannabinoides, né? Sim. Doutor Daniel, muito obrigada por essa conversa do Portal Cannabis e Saúde. Um feliz Imagina, dezembro para o doutor, sem dezembrite, com muita tranquilidade. verdade. Eu agradeço sempre o convite, poder estar participando desse canal que eu gosto tanto, que eu sigo, que eu acompanho.